Boa noite, meus irmãos e amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração nessa noite. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer você que vai dedicar um pouquinho do seu tempo nessa pequena jornada aqui, talvez de 1 hora, falando sobre relacionamento, falando sobre casamento, que é um problema atual, um problema, na realidade, já de muitas décadas, talvez até de séculos, com certeza. E eu quero começar essa live deixando um versículo da Palavra de Deus, que inclusive eu dedico esse versículo a todas as mulheres que estiverem fazendo parte dessa live, e também pela live da Cláudia Musenek, que eu acompanhei no Instagram, e ela leu esse versículo e eu achei fantástico, que é Provérbios 31, versículos 25, que diz: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. De novo, a força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Tem outras traduções que diz, e ri-se do dia futuro. Mas a nossa live de hoje, ela vai estar baseada no livro de Gênesis, no livro da criação, né? Que é onde é revelado ali o projeto de Deus para a humanidade, o projeto de Deus para nós mulheres, para o ser humano, para o casamento, para o lar, para os relacionamentos, o projeto de Deus para o homem. Então eu quero, já de imediato, ler o livro de Gênesis, o capítulo 2, o verso 18, verso 21 e 22. Mas antes de ler esses versículos, eu convido você a se inscrever no canal. Não sei de que lado aparece para você, se é no lado esquerdo ou no lado direito. Para mim aqui é direito, talvez para você seja esquerdo, né? Mas se inscreva no canal, tá? Tem ali um dedinho aqui para curtir, tem o sininho à direita. Por que é importante, né? Se vocês assistirem todos os vídeos, todos os youtubers, né? Eu não sou youtuber, eu estou aqui apenas comunicando a palavra de Deus, mas todos nós pedimos por quê? Porque isso ajuda a ranquear o vídeo, né, no YouTube. Então, quanto mais for compartilhado, quanto mais houver pessoas que se inscrevam e que curtam, que visualizem, né, esse vídeo ele começa a aparecer na timeline do YouTube. Então, isso vai ranquear o meu vídeo. Então, mais pessoas estarão ouvindo, tá bom? Então, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe e curta, tá bom? Então, vamos para a palavra de Deus que diz: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, em outras traduções diz, até que enfim, esta, afinal, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso,
Deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Nós temos muitas coisas para falar sobre família, sobre relacionamento, sobre casamento, sobre o papel da mulher no casamento. Enquanto isso, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou deixar aqui uma mensagem de boas-vindas. Bem-vindos. O bom da live é que a gente pode fazer tudo isso ao vivo, né? Só que essa câmera, não sei, ela tá fazendo aproximações que eu não coloquei na configuração. Então, vocês que forem chegando, né, deixem suas perguntas, seus comentários. Eu estou aqui para responder. Tá bom? Antes de começar, de fato, essa live, eu sou a Mari Andrade, casada com Antônio Andrade, hoje um homem de Deus, e eu sou feliz por essa nova etapa que Deus tem me permitido vivenciar. Nós já trabalhamos com casais, nós trabalhamos com a turma do Casados para Sempre, nós fomos alunos, fomos professor em treinamento, e depois nós tivemos mais uma ou duas turmas, não me recordo. Mas fazer o curso de casados ou dar o curso de casados é uma coisa, né? Agora, a prática diária é outra. É muito fácil a gente falar daquilo que a gente não vive. É muito fácil. Agora, colocar em prática é outro assunto. E é bem difícil. Porque vem as adversidades, vem situações que nós não estávamos esperando e que nós não sabemos lidar. E as adversidades dentro do casamento, elas vêm realmente para forjar o nosso caráter. E, na realidade, dentro do casamento é onde as máscaras caem, onde quem realmente nós somos aparece, né? Porque quando a gente tira foto no Instagram, no Facebook, né, aquilo ali é só o palco da vida, mas tem os bastidores. E, na realidade, o que conta, o que vai contar, o que vai fazer a diferença, o que vai dar o resultado, né, o produto final, na verdade, os bastidores. Até peguei um pouquinho da água, que aqui no Rio Grande do Sul está quente, horas está frio. E os bastidores é o que conta. E nós vamos começar a falar sobre a mulher. Eu não sou machista, sou uma defensora das mulheres, assim como eu sou dos homens, porque quando um casal ele se une, quando começa a namorar, quando ele noiva, quando, né, ele faz o casal faz aqueles preparativos para o casamento, ele não tem ideia de prejudicar. Ninguém está entrando num relacionamento em algo tão sério com o objetivo, com o pensamento de destruição, de arruinar a vida do outro. Não. Mas o dia a dia é surpreendente, né? Os primeiros meses é uma bênção e depois começam a rotina, né?
Mas eu quero, antes de entrar nesse assunto, de fato, eu quero falar sobre a criação de Deus. Deus fez o homem, né? Deus primeiro, ele preparou todo o ambiente, né, para colocar ali a obra das suas mãos, o seu projeto, né, que o homem, ele é a coroa da criação. E Deus plantou ali o homem no jardim. E Deus deu uma função para o homem, cultivar e cuidar do jardim. Tem que tossir de novo. Essa foi a primeira função que Deus deu ao homem. O que eu percebo é que Deus, ele trabalha conosco em parceria. Ele faz aquilo que é impossível, aquilo que está fora do nosso alcance, e ele nos coloca ali para administrar. Então, o homem tinha essa função, cultivar e cuidar o jardim. E algo que sempre me chamou a atenção, cuidar do quê? E de quem? Sempre ficou essa pergunta na minha cabeça. Mas durante a criação, Deus criou os animais, e depois nós, discorrendo a leitura, nós vamos entender que Adão, ele estava ansioso, porque ele viu Deus, eu acho isso fantástico, maravilhoso, ele viu Deus criando os animais, conforme a sua espécie, criando os casais, e chegou um momento que ele também deu nome àqueles animais, mas depois de tudo isso, o homem se sentiu só. E a Bíblia diz o seguinte, e vendo Deus que o homem se sentia só, ele fez uma adjutora. E o que Deus fez? Deus fez com que o homem dormisse, e durante aquele sono, né, aquele sono anestesiado, Deus tirou uma costela de Adão, e daquela costela ele criou a mulher. Vocês podem contar aí na costela dos filhos de vocês, do marido, e vocês vão observar que realmente tem uma costela faltando. Deus deixou a prova lá. E quando Adão acorda desse sono, quem ele vê? Aí ele diz, e até que enfim, afinal, essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Mas antes disso, é interessante observar também que Deus fez a mulher para que estivesse como que diante dele. Deus fez a mulher, na tradução diz, como se estivesse face a face. Por quê? Face a face fala de intimidade, fala de igualdade. Diante de Deus, nós somos iguais. Diante de Deus não há acepção de pessoas, não há diferença. Mas entre o homem e a mulher, não deveria. Deus fez para que não houvesse diferença, para que houvesse unidade. Para que houvesse ainda mais que unidade, houvesse unicidade. É óbvio que a mulher e o homem, eles são diferentes. Na sua característica física, né? Na sua composição muscular, óssea. O homem tem muito mais força, né? Força braçal, né? O homem, ele não se cansa fácil, né? Nessa questão do trabalho, né? Pelo menos não deveria, né? Mas a mulher, ela não tem já essa força. Um homem, ele pode ir para a academia começar a já puxar 30, 5, 10, 15, não, 15, 20, 30 quilos. Nós, mulheres, não. Se isso acontecer, há uma contusão, nós sofremos uma contusão, uma distensão muscular. Porque a nossa constituição física é mais frágil. Um soco de uma mulher e um soco de um homem são diferentes, né? O impacto é diferente. Então, Deus fez a mulher, né, o homem e a mulher, não como a mulher sendo subproduto do homem, não. Né? A mulher, ela veio do homem. Né? O homem veio do pó da terra e a mulher veio do homem. Não como um subproduto, mas em igualdade, mas com características diferentes. O homem é forte na força, como eu falei, e a mulher nas emoções. Por mais frágil que uma mulher se sinta, ela sempre vai ter força para percorrer mais uma milha. É óbvio que existem mulheres que já estão sofridas,
cansadas, frustradas, abatidas, machucadas. E hoje elas estão muito fragilizadas, vencidas pela depressão, vencidas pela opressão, vencidas pelo vício, vencidas pela compulsão alimentar, por gatilhos de subterfúgio, mas porque elas se deixaram ser machucadas. Porque, às vezes, a mulher, quando ela casa, ela confunde submissão com opressão. Às vezes, na ingenuidade, inconscientemente, a mulher, ela quer agradar o marido, tudo ela faz para o marido. Ela se arruma para o marido, ela faz a comida para o marido, ela arruma a casa para o marido, ela vai comprar alguma coisa, ela pensa no marido. Mas, nessa trajetória, o que acontece? Nós, mulheres, acabamos esquecendo de quem nós somos, do nosso propósito original, né, do plano original de Deus para nós, da onde Deus nos tirou, a nossa constituição qual é. Eu anotei porque às vezes a gente acaba esquecendo. Nós acabamos esquecendo porque a gente e vamos nos desprendendo de nós mesmas, vamos nos esvaindo de nós mesmas e perdendo a nossa identidade. E aí está o fracasso e a tragédia de todo casamento. Eu não estou aqui dizendo também que toda a tragédia de um casamento está 100% sobre a mulher. Mas eu posso te afirmar que de 70% a 90%, eu vou diminuir um pouquinho, ainda vou dar uma margem um pouco maior, 60% a 90%. A maioria das falências de casamento, dos divórcios, está relacionada intrinsecamente à mulher. Porque nós somos 1000% emoção. E se nós não aprendermos, não amadurecermos, né, nesse quesito, nós vamos sofrer muito e vamos fazer outras pessoas sofrerem. Por isso a importância de nós entendermos qual o propósito de Deus para nós, qual o plano original de Deus para nós mulheres. Nós sempre pensamos, todas nós mulheres que somos casadas, nós sempre priorizamos a nossa família, em tudo. Tudo. Desde que vai fazer, a não ser que uma mulher seja muito egoísta, como existe, né, mulheres que pensam somente nelas, né, tudo de melhor é para elas, aí também está a derrocada de muitos casamentos, de muitos lares, mas nós precisamos, como esposas, né, não somente como esposas, mas como mulheres, né, se tem alguma moça que ainda não casou, né, que está esperando em Deus, né, quer constituir o seu lar, você precisa, primeiro, entender qual o propósito de Deus para a sua vida, qual o plano original de Deus para a sua vida. E entender qual a estrutura que Deus nos criou, com que estrutura, né? De que forma Deus nos constituiu, qual a nossa constituição. Eu, por muito tempo, eu questionava, assim, ficava pensando, meu Deus, por quê que a mulher foi tirada da costela, a mulher foi criada a partir da costela de Adão? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui na câmera. Qual o objetivo disso, né? Qual a verdadeira função? E eu comecei a pesquisar e qual não foi a minha surpresa? Que a costela, ela protege, né, os órgãos vitais do abdômen, da parte superior do nosso tronco, né? Tem o tórax e o abdômen. Então, todo impacto num corpo, se for um soco, se for uma queda, quem vai sofrer esse primeiro impacto são as costelas. E às vezes o impacto, dependendo do impacto, pode trincar, né, pode fraturar de alguma forma a costela. E dependendo da fratura, ela pode perfurar outros órgãos, podendo levar até a morte. Então, a partir daí, a gente já começa a ter uma outra perspectiva de que nós não somos um subproduto,
mas que Deus nos criou com um objetivo bastante específico. Se a costela ela fosse enrijecida, se ela fosse endurecida, se ela não fosse flexível, nós teríamos uma grande dificuldade de respirar. Nós teríamos uma grande dificuldade em respirar, porque todo esse movimento que a gente faz, ó, né? Quem respira adequadamente usando diafragma, né? O que distende ao diafragma. Se não fosse esse movimento, essa flexibilidade das costelas, nós teríamos muita falta de ar. Por isso que quando uma costela ela sofre algum tipo de fratura, algum tipo de contusão, ela não deve ser enfaixada, ela não deve ser engessada. E aí está um grande problema, e talvez o maior dos problemas. Eu fiz algumas anotações, porque é tanta coisa para a gente conversar, que é muito complexo, né, falar sobre mulher. Mas outra coisa importante, né, que a costela, ela protege órgãos vitais, como fígado, rim, pâncreas, intestino, estômago, então, vesícula. Então, tem muitos órgãos aqui com funções muito específicas, né, que estão sendo protegidos pela costela. A costela flexível, ela nos fala de uma mulher bondosa, piedosa e hospitaleira. Coisa boa, né? Quando a gente chega numa casa, a gente percebe logo que a mulher é uma mulher hospitaleira, porque a gente se sente feliz, se sente aconchegada, né? Se sente em casa. Mas coisa triste quando a gente vai fazer visita na casa de alguém e essa mulher é uma mulher rixosa, né? Eu posso relacionar uma costela enrijecida, dura, né? A gente entra dentro daquela caixa, chega a ser difícil de respirar, parece que a gente escuta o barulho de uma mosca, de um mosquito. Por quê? Porque é uma mulher rixosa, é uma mulher sofredora, é uma mulher mal resolvida, uma mulher mal amada, né? Ela é uma mulher rabugenta, porque é uma mulher que ela é mal resolvida. E geralmente nós falamos disso, parece que é uma forma tão pejorativa, mas nós precisamos compreender porque o que está acontecendo dentro desse lar para essa mulher estar assim. E daí, de repente, você vai pensar, né? Não, é culpa do marido, né? O marido não valoriza, o marido não ama. Mas é nessas questões que eu quero entrar. No plano original de Deus, na nossa Constituição original. Eu fui pesquisar sobre a costela. A única coisa que o médico pode dar, né? A não ser que seja uma fratura exposta. Mas a única coisa que o médico pode fazer numa contusão, na contusão de uma costela ou de várias, ou de todas, é apenas dar um analgésico. Então, a costela, com o tempo, ela vai se curando. Eu já passei por isso, já tive uma costela trincada, 2 ou 3, e era horrível para dormir. Eu tinha que respirar muito, eu respirava com muita dificuldade, respirava com todo cuidado, porque parecia que eu ia morrer de tanta dor. E se nós formos olhar para nós, mulheres, é exatamente assim que acontece no casamento, ou deveria. Quantas de nós já passou noites em claro, chorando, se sentindo humilhada, frustrada, se sentindo desprezada, muitas vezes se sentindo como um pano de chão? Quantas de nós? E a gente, dentro desse relacionamento, não sabe o que fazer, e aí a gente começa a reclamar, começa a cobrar amor, porque tu não me dá atenção, porque tu não fala comigo, porque tu não me ajuda, porque tu me olha diferente, e aí começam os problemas, e no primeiro instante o marido escuta, no segundo momento ele começa a se calar, e aí nós começamos a nos desesperar, e aí a gente começa a cobrar ainda mais, e como se não bastasse, nós começamos a buscar subterfúgios, e geralmente é na comida. Existem mulheres, né, que não temem a Deus, ou até que às vezes estão, né, na caminhada de fé e acabam buscando subterfúgios em sites de namoro, né, em outros tipos de relacionamentos, e buscam outros subterfúgios. Enquanto isso, os dois convivendo dentro de casa, machucados, ambos feridos, sem saber o que fazer.
Às vezes o impacto nesse casamento foi tão forte, a situação dentro desse casamento foi tão forte, que essa costela, essa mulher, ela se quebrou, ela se fraturou. E nessa fratura, acabou ferindo outros órgãos. E se nós formos estudar a fundo sobre esses órgãos, todos eles têm funções similares, de filtragem, de excreção, de detoxificação. Todos esses órgãos têm funções de excreção, de limpeza. Mas agora, com essa mulher machucada, com essa mulher ferida, todos esses órgãos estão sofrendo por conta desse impacto, por conta dessa fratura. E muitas vezes nós, mulheres, somos culpadas dessas fraturas, porque nós mulheres cristãs, eu não sei se você que está me assistindo é uma mulher cristã, uma mulher que caminha, que segue a caminhada de fé. Mas nós, como mulheres cristãs, nós deveríamos ir para a oração, ao invés de reclamarmos. Só que nós somos, muitas vezes, entramos imaturas, cheias de sonhos, cheias de perspectivas, mas a perspectiva de acordo com a nossa perspectiva. E nós esquecemos que a outra pessoa, a outra parte, também entrou nesse casamento com uma visão, com uma perspectiva. Esses dias eu estava, há algum tempo melhor, eu estava lendo a palavra de Deus, há uns 3 anos atrás, e eu pensei, meu Deus, por que que antes de eu me casar ninguém me falou sobre isso? A palavra de Deus diz, se eu não me engano, em Coríntios, que diz o seguinte, a solteira cuida das coisas do Senhor em como agradar o seu Senhor. E a casada cuida das coisas do mundo em como agradar o marido. Você pode pesquisar em qualquer tradução. Eu tenho a tradução a Bíblia de Jerusalém, deixa eu ver se é a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia judaica completa, tá? É a Bíblia aceita pelos judeus messiânicos, a Bíblia mais próxima da tradução original. Ela diz a mesma coisa. E aí nós entramos num casamento e começam os problemas, em vez de nós cuidarmos do marido, nós sermos mulheres, nós nos tornamos mães e irmãs dos nossos maridos. Quando Deus nos fez para sermos mulheres. E aí começam os problemas, começam as adversidades, e aí essa costela começa a sofrer os impactos, e às vezes são impactos que vêm um atrás do outro, porque não foi orado antes de casar, não se buscou a direção de Deus, as mulheres casam iludidas, as mulheres entram com aqueles sonhos de conto de fadas, e na realidade elas entram já fragilizadas emocionalmente dentro do casamento. Porque todos esses pensamentos, eles são ilusões. É uma utopia. E essa fragilidade já é o suficiente para que nos primeiros impactos, para que nas primeiras provações, essas costelas comecem a sofrer contusões, rachaduras e fraturas, muitas vezes fraturas expostas. E olhando para a medicina, a costela não pode ser enfaixada, ela não pode ser engessada, mas é exatamente isso que nós mulheres fazemos. Nós nos enfaixamos e, por fim, nós nos engessamos. E aí está todo o perigo, está toda a destruição do casamento. É quando nós nos engessamos. Na realidade, já está lá no início, quando nós começamos a nos enfaixar, né? Buscando soluções que não existem, que só vão nos prejudicar. E a medicina diz que quando uma costela ela é enfaixada, ela vai gerar falta de ar e pode gerar ainda situações ainda piores, como fluidos, secreções, podendo gerar até uma pneumonia. A gente sabe que uma pneumonia maltratada, mal curada, ela pode levar à morte, a uma reincidência também. E quantas de nós, enfaixadas, engessadas, anuladas, cheias de fluidos ruins,
cheios de inflamação, de mágoas, de ressentimentos. Por quê? Porque nós nos esquecemos, nós nos deixamos de lado. Nós deixamos com que outra pessoa nos machucasse. E talvez você possa me dizer, mas Mari, como não deixar eu me machucar? O problema é que quando nós nos damos conta, quando nós nos damos por si, nós já estamos engessadas. E aí, para quebrar esse gesso, porque a dor, ela tá lá embaixo ainda, não foi resolvida. Ainda gerou outros problemas. Porque nós não sentamos para conversar, porque nós só reclamamos. E quando Deus nos chamou para sermos fortes, o problema está em nós nos subjugarmos e nós nos anularmos dentro do casamento. O homem, ele quer te amar como você é, com a tua personalidade. Ele não quer, ele já é um exemplo. Eu sempre gostava de me arrumar e perguntar para o meu esposo, como é que eu tô? Aí ele dizia às vezes, por que tu não coloca tal roupa? Eu ia lá, tirava a roupa, trocava e colocava aquela roupa. No início, ele nunca dizia, tu tá bonita. Mas eu sempre, naquela busca constante de um elogio. E aí começou quer dizer, uma das partes, né, ruins do meu casamento foi exatamente isso. Essa sujeição que não é bíblica. O mundo diz que os cristãos são machistas. Não. Como que uma Bíblia, como é que um cristão ele vai ser machista quando Deus diz para o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela? O que Jesus fez pela igreja? Ele morreu, ele está dizendo para os maridos que vocês têm que amar suas mulheres a ponto de dar a vida por elas. A Bíblia não diz para a mulher amar o marido. A Bíblia só diz para a mulher ser submissa. Mas o que é essa submissão? Imagina tu ter um marido que te ama, que te cuida, que te protege, né, que te ajuda dentro de casa. Como uma mulher não vai amar, não vai se submeter quando ele pedir, amor, faz aquele almoço para nós amanhã. Faz uma lasanha para nós amanhã. Aí o que a mulher pensa rapidamente, né? Porque o nosso cérebro é um computador mega, super avançado. Ontem ele limpou a casa para mim, ele entrou no banheiro, deixou tudo limpo, ele varreu a casa para mim, ele recolheu a roupa, pronto. É automático, ele já tá lá com a lasanha pronta. Não é mesmo? Então, qual é a mulher que não vai se submeter a um marido que é amoroso, que é dedicado, que é romântico? Não tem como. É esse tipo de submissão que a Bíblia fala. E a Bíblia não diz para a mulher amar o marido, por quê? Porque isso já é da nossa natureza. Nossa, se o marido, ele veio e trouxe uma florzinha, nem que seja tirada lá da vizinha. Nossa, aquilo já enche o nosso coração de amor. Nós não precisamos de muitas coisas para amarmos. Mas nós precisamos de muita coisa para nós nos submetermos. E muitas vezes nós não temos nós não somos correspondidas nisso. E como vencer isso? Como nos sairmos desse gesso? Né? Como quebrar esse gesso? Nós precisamos ir para o quarto de guerra, o quarto de oração. Quando assisti o filme Quarto de Guerra, eu pensei que aquilo era uma utopia. Até eu não ter outra saída dentro do meu casamento e ter que me curvar diante de Deus, dar o braço a torcer, que essa era a única saída. Eu posso falar para você, porque eu já viuvei aos 31 anos, Deus me deu a graça de casar aos 34 anos, e eu confesso que em ambos os casamentos eu passei por situações de que eu falhei muito, mas eu vou falar do meu casamento. Eu fui uma mulher rixosa nos primeiros 3 anos do meu casamento. Vou até colocar nos 4 anos do meu casamento, 5 anos. Eu estou casada há 8 anos e meio. E hoje eu olho para trás, eu já chorei muito, porque pela minha imaturidade, eu quase perdi o meu casamento.
com comparações, por ser reclamona, por ficar reclamando de tudo, nada estava bom. Mas por que nada estava bom? Porque eu queria mais atenção, mas eu não sabia comunicar isso ao meu marido. E ele também não sabia comunicar, quer dizer, ele sabia comunicar, eu é que não estava identificando a comunicação dele. Porque todos os dias, todos os momentos, ele dizia, eu te amo, eu te amo, eu te amo, deixava bilhetinhos. Até eu estava olhando, tinha um bilhetinho dentro da minha Bíblia, né, que ele deixou, e eu disse, meu Deus, quando eu vi meu casamento à beira de um divórcio, né, até aqui está um dos bilhetinhos dele, eu comecei a acordar para a vida, que eu cheguei à conclusão de que eu não estava, na realidade, quem não estava correspondendo ele emocionalmente era eu. Mas como é que eu descobri isso? Quando eu comecei a ir para o meu quarto de guerra, quando eu comecei a ir para a oração, eu sempre orei, sempre orei. Mas a primeira experiência que eu tive com relação ao casamento foi um dia que eu disse para Deus, eu estava muito carente, eu queria apenas um beijo, um abraço, só apenas um abraço. E eu entrei no banheiro, baixei a tampa do vaso, deitei minha cabeça em cima do vaso, não verbalizei nada, só pensei, Deus, a única coisa que eu queria era um abraço, Senhor. Só um abraço. Eu não quero mais nada, só quero um abraço. Mas eu estou cansada de pedir, de ficar mendigando isso. Por que eu comecei a mendigar? Porque ele começou a cansar de mim. É bom, eu até indico que você leia 5 Linguagens do Amor, é um livro fantástico. E voltando, né, à oração. Eu saí do banheiro, puxei a descarga como se tivesse ido ao banheiro. No que eu saio do banheiro, meu marido me puxa, me dá o beijo e me abraça muito forte. E ali me deu um estalo, eu disse, meu Deus, funcionou e eu vou começar a orar. E eu comecei a orar. E eu comecei a buscar a Deus. E comecei a orar. E comecei a dizer para Deus. O Espírito Santo começou a me ensinar. Eu disse, Espírito Santo, me ensina a orar. Eu não sei como orar a respeito de casamento. Como é que eu devo orar? E o Senhor começou a me ensinar a orar. E eu comecei a dizer para Deus como eu queria que o meu marido me tratasse. O meu esposo, por exemplo, ele não sabia conversar. Ele não sabia sentar e conversar comigo. Eu queria muito conversar. E eu comecei a orar, Senhor, como eu gostaria que ele conversasse mais comigo, Senhor, que ele me desse mais atenção. Ele trabalhava em outra cidade e ele chegou do serviço. Eu me lembro que ele chegou tipo 9h30, era 00:30, ele não parava de falar. E eu disse, meu Deus do céu, eu tô super cansada e ele não para de falar. E naquele momento, Deus me fez lembrar da oração que eu tinha feito. E Deus disse para mim, no meu coração, tu não pediu que eu libertasse ele, que eu ensinasse ele a falar? E eu disse, Senhor, me perdoa. Aí eu comecei a agradecer, Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor. Porque o que eu vi naquele momento? Que tinha vindo algo libertador dentro do nosso casamento. Porque ele começou a falar, começou a contar tudo o que estava acontecendo, como é que tinha sido o dia de trabalho dele. E dali em diante, nós começamos a dialogar dentro de casa. Mas vieram outras fases, porque o casamento é cheio de fases. É como um jogo de videogame. São cheios de fases. E eu comecei a orar e pedir para Deus mudar. E também comecei a pedir a Deus para que moldasse a minha vida, para que Deus moldasse o meu caráter. Comecei a orar sobre a minha vida sexual. Eu comecei a pedir a Deus que Deus transformasse a minha vida sexual, que houvesse mais amor, mais afetividade. E o Senhor foi fazendo exatamente como eu estava pedindo. Mas chegou o momento que eu também precisei mudar. E como é difícil, é muito fácil nós enxergarmos defeito no nosso cônjuge, mas como é difícil nós olharmos para dentro de nós mesmos, olhar para trás a nossa trajetória e ver que muitas das coisas que aconteceram erradas foi por nossa culpa. E que nós perdemos 3, 4, 5 anos do nosso casamento, de vivermos momentos felizes e de termos um futuro feliz, porque nós não fomos fiéis e sábias no presente, nós fomos tolas. E depois do que aconteceu no passado, não tem como corrigir, como voltar atrás. O que nós podemos fazer é assumir as responsabilidades
Não adianta viver de remorso, viver de culpa, mas é assumir responsabilidades. E como é que a gente assume responsabilidade? Reconhecendo que errou e buscando fazer diferente. Então, qual é o conselho que eu te dou nessa noite? Eu posso te dar esses conselhos, porque eu tenho vivido um milagre de Deus no meu casamento. E outros casais têm vivido um milagre no seu casamento, porque seguiram isso, fizeram a mesma coisa. É abrir mão, é priorizar a oração dentro do teu casamento. É entrar no teu quarto sozinha, que ninguém veja, que ninguém saiba. A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, e teu pai, que vem em secreto, que ouve em secreto, ele te responderá publicamente. Eu não estou te dizendo que a tua oração vai ser como uma varinha de condão, que tu vai orar e amanhã teu marido vai estar diferente, a tua esposa vai estar diferente, não. Mas eu estou te dizendo que a oração é a solução, é a saída. Você pode ir fazer terapia de casais, você pode fazer curso Casados para Sempre, você pode fazer todos os cursos. Mas se você não atrelar, não priorizar a oração, você vai se sentir frustrado e vai acabar desistindo do teu casamento. Porque você vai achar que não há solução. Mas há solução. E Deus sempre levanta pessoas para caminhar conosco nessa caminhada, para nos orientar, para nos confrontar. Eu tive uma amiga, né, que se ela entrar, se ela assistisse esse vídeo, ela vai saber, ela vai lembrar, é a Dayana, ela muitas vezes me confrontou. Mari, tu tem que ter mais personalidade, tu tem que resgatar a tua identidade. Porque chegou um ponto do meu casamento que eu já não tinha mais identidade. Eu me esvaziei, porque nós vamos, né, esgotando todos os recursos. E eu esgotei todos os recursos. Eu orava por tudo, eu jejuava por tudo, mas eu não orava por mim e pelo meu casamento. Eu orava pelo meu casamento, mas eu não estava orando pela peça fundamental do meu casamento, que era eu mesma, a engrenagem fundamental. Porque a mulher sabe, ela edifica a casa toda com as suas próprias mãos, ela destrói a sua casa. Nós somos a engrenagem, nós somos a engrenagem, a peça importante, fundamental dentro desse relacionamento. Nós somos chamadas por Deus para sermos a resistência contra o pecado. Nós somos chamadas por Deus para proteger o nosso casamento, para trazer aconchego, para trazer paz, para sermos amorosas e não rixosas. Quanto mais rixosa, quanto mais chata, mais nós vamos afastar o nosso marido de nós. E nós não fomos chamadas para sermos mães do nosso esposo, nós não fomos chamadas para sermos irmãs do nosso esposo. Nós somos chamados para ser mulher, para cuidar do nosso casamento, da nossa vida conjugal. Outra coisa que a palavra de Deus diz que é para separar de pai e de mãe. Quantas mulheres que trazem a mãe para dentro do casamento, o pai para dentro do casamento, a amiga para dentro do casamento? Não, é homem e mulher, seja feminina, seja mulher. Não seja mãe nem pai, não traga ninguém para dentro do teu casamento. Tem aqueles casais que têm filhos e que os filhos dormem na cama. Isso é o maior pecado. Isso é, futuramente, se tu não resolver isso logo, é a destruição do teu casamento, da tua vida conjugal, destruição emocional dos teus filhos. Seja esposa, seja esposo. A mudança vai acontecer dentro do casamento quando você começar a mudar. Eu sei que você vai dizer, eu não sei como mudar, eu também não sabia, mas no momento que eu comecei a buscar Deus, no momento que eu comecei a orar, no momento que eu comecei a priorizar a oração e priorizar a minha vida diante de Deus, as coisas começaram a acontecer. E como é que eu orei? Eu disse, Deus, eu não sei como mudar, eu não sei o que eu tenho que mudar, mas me mostra, Espírito Santo, me mostra onde eu preciso mudar. É na vida conjugal, é na minha maneira de agir, é na minha maneira de me vestir, é na minha maneira de me alimentar, me ajuda. Eu não sei por onde começar. E no momento, queridos, que eu comecei a mudar, o meu esposo também começou a mudar. Nós estivemos com o nosso casamento no fundo do poço. As pessoas que convivem conosco sabem. Mas hoje eu estou vivendo, eu posso dizer que o melhor de Deus. Porque o Espírito Santo, através da oração, ele me ensinou, ele me mostrou onde eu estava errando. Aonde eu precisava mudar.
e que eu não estava enxergando as demonstrações de afeto constantes do meu marido. E que isso levou ele à frustração, levou ele ao desgosto, levou ele até a querer se divorciar, porque eu não fui uma mulher sábia, eu fui uma mulher tola. Mas graças a Deus, que há tempo, né, que pelo temor de Deus que havia no meu coração, eu consegui, através do Espírito Santo, reverter essa situação. Então, querida, querido, esse é o momento de nós começarmos a tomarmos uma posição diante de Deus. Eu não sei quantos vão assistir essa live, mas eu tenho certeza que aqueles que assistirem essa live é porque Deus quer falar no seu coração. Não importa quantas pessoas, desde que uma pessoa ela seja transformada, ela seja impactada pelo Espírito Santo, o meu trabalho aqui, né, diante do Senhor já foi feito. Então é momento de nós revermos os nossos conceitos, olharmos para dentro de nós, cuidarmos de nós mesmas, sabe? Começar a se olhar no espelho. Antes eu não tinha prazer nem de me olhar no espelho. Até que um dia Deus falou para mim que era para eu me olhar no espelho e perguntar quem eu era. Eu levei talvez uma semana ou 2 meses que eu fugi disso, porque quando eu olhei para o espelho eu comecei a chorar porque eu não sabia mais quem eu era. Eu comecei a olhar as fotos, daí eu fui para fotos de adolescência, de juventude, e eu vi que eu não sorria mais, que eu não sabia mais quem eu era, que eu tinha me tornado tudo, menos uma mulher virtuosa, menos uma mulher prudente, menos uma mulher de Deus, mas eu tinha me tornado, sim, uma mulher rixosa, uma mulher que criticava tudo e todos. Mas por que eu criticava tudo e todos? Porque eu estava machucada, porque eu tinha me deixado que me ferissem, justamente porque eu não fui sábia. E a resposta para a vitória do nosso casamento, do nosso lar, dos relacionamentos, está na oração, numa oração sincera, numa oração verdadeira, numa oração de rosto limpo, de cara limpa, numa oração sincera, dizendo para Deus as nossas necessidades, que nós não sabemos como mudar, mas que o Espírito Santo nos ensine. E a palavra de Deus nos diz que quando Jesus enviou o Espírito Santo, ele disse: eu vos envio o Espírito Santo, o Consolador, não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vos ensinará todas as coisas. Então nós temos aqui um segredo: o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. E Jesus disse: vos ensinará. Quer dizer, para o futuro, aquilo que a gente não sabe como fazer, aquilo que a gente não sabe como lidar, coisas que nós não saberemos como lidar, mas no momento que nós oramos, que nós pedimos a direção do Espírito Santo, que ele nos conduza, que ele nos corrija, quando chegar o dia mau, nós vamos estar prontos, porque nós nos preparamos para tudo, para as festas, para os banquetes, para as formaturas, para os casamentos, mas nós não nos preparamos para o dia mau, e é isso que o Senhor quer, que nós estejamos prontos, revestidos, fortalecidos para o dia mau. Então, querido, eu te convido nessa noite. Nós teremos muitas coisas para falar sobre relacionamento, mas o que o Espírito Santo tem me conduzido é isso, né? E essa questão da oração serve tanto para a mulher quanto para o homem. Você pode orar, você pode pedir para Deus o que você quer do seu cônjuge. Eu sempre oro, digo: Deus, converte o meu coração ao coração do meu marido e converte o coração do meu marido ao meu coração. Senhor, me ensina a amar o meu marido da forma que ele precisa e que ele me ame, Senhor, da maneira que eu preciso, da maneira que eu vou me sentir preenchida. Porque Deus, eu sou contra pregadores que dizem: se o teu marido não te trata bem, se a tua mulher não te trata bem, Deus vai preencher as lacunas do teu coração. Não, Deus não vai preencher essas lacunas. Deus vai preencher o teu coração com a presença dele, né, com a esperança da glória, da vida eterna, com a alegria espiritual, mas aquilo, se você é casada, aquilo que é para o teu marido fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que é para você fazer dentro do teu casamento, Deus não vai fazer. Então, cabe a nós nos posicionarmos, né? Porque Deus só faz aquilo que é impossível, aquilo que está fora do nosso alcance. Então, nós temos que, sim, tomar uma posição dentro do nosso casamento, assumir o nosso papel, mas através da oração, de uma oração sincera, de um coração quebrantado e contrito. Não espere chegar à beira do divórcio como chegou o meu casamento, mas busque antes, comece a buscar agora. Por isso que a Bíblia diz: a solteira cuida das coisas do seu Senhor, em como agradar ao Senhor, mas a casada cuida das coisas do mundo. É muito sério, todas as versões dizem a mesma coisa. A casada cuida das coisas do mundo, em como agradar ao Senhor. Eu tenho uma amiga que sempre diz para mim: Mari, não espiritualiza tudo.
E eu tentava assim, entender o que ela estava me dizendo. Até que, e eu já tinha lido esse versículo, mas no momento que eu li com maior profundidade, à luz do que ela tinha me dito, porque a palavra de Deus, dita no tempo certo, ela é uma semente, e no momento certo ela vai germinar. E aí eu comecei a entender que eu precisava ser mulher, que eu precisava fazer as minhas unhas, que eu precisava arrumar o meu cabelo, que eu precisava de vez em quando, né, fazer uma maquiagenzinha. Não, não é pecado porque a gente está fazendo para o nosso esposo. E é isso que Deus quer, que a gente sirva o nosso casamento, que nós assumamos o propósito de Deus, aquilo que Deus nos preparou, aquilo que Deus nos forjou, aquilo que Deus nos constituiu para ser mulher e cuidar das coisas do mundo em como agradar o marido. É numa camisola, é numa lingerie diferente, né? Nada de coisas do mundo, né? Nada que vai travestir o teu casamento, nada de olhar filme pornô junto para apimentar o casamento, não. Não é espiritualizar, mas se você orar, Deus, ele renova o casamento. Ele renova todas as coisas dentro do casamento, porque ele é o maior interessado em que o teu casamento dê certo. Enquanto toda a sociedade atual, ela quer desconstruir, ela quer descaracterizar a pessoa masculina, a figura do homem, ele quer descaracterizar a figura da mulher, ele quer descaracterizar o casamento, empoderando a mulher, fazendo com que a mulher mande, que a mulher esteja acima do homem. Não é isso que Deus quer. Deus quer igualdade. Porque Deus criou os dois para um único propósito. Deus criou o homem e a mulher para propósitos, para o mesmo propósito. Então, querido e querida, eu vou te convidar a orar comigo nessa noite. Não posso me estender muito, já fui longe demais, quase 1 hora, mas que o Espírito Santo esteja falando ao teu coração. Se você quiser deixar alguma pergunta, né, que eu possa estar falando na próxima live, eu quero ver se a gente segue um pouco esse assunto, né, faça suas perguntas, mas acima de qualquer coisa, ore. Não fique conversando com tudo que é pessoa, contando sua vida íntima, né, os seus problemas para todas as pessoas. Deus sempre coloca alguém para te ouvir. Né? Ore de Deus. Eu sempre orei, Senhor, coloca alguém que eu possa conversar. Senhor, alguém que vai me entender. Alguém que não vai ficar me expondo, Senhor. E Deus sempre levantou uma única pessoa, sempre. Eu nunca precisei falar da minha vida conjugal para ninguém, para todo mundo saber. Não, Deus sempre colocou alguém que realmente eu pudesse conversar, e geralmente são pessoas que já passaram pelas mesmas situações. E elas entendem e vão te entender. E que, em nome de Jesus, eu oro que Deus levante pessoas para caminhar junto contigo nesse momento, para te orientar, para te ajudar, para que o teu casamento não precise chegar no fim, como muitos, né, infelizmente, muitos casamentos chegam no fim, porque a mulher foi tola, porque não soube buscar Deus, porque não quis buscar a Deus, por causa do orgulho, da arrogância. Não deixe chegar nesse ponto, tá bom? Coloque a mão no teu coração, nós vamos estar orando e depois eu estarei lendo os comentários, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, Senhor, por todas as pessoas, por todas as vidas que irão assistir essa live, daqui 1 semana, daqui 1 mês, daqui 1 ano, não importa, Senhor, mas o que importa, Deus, é que essas vidas sejam alcançadas, que elas sejam restauradas, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito Santo ensine essa mulher, Deus, a ser uma mulher prudente, ensine ela a ser uma mulher de verdade dentro dessa casa, que o seu marido possa olhar para ela, Senhor, e admirá-la. Deus, em nome de Jesus, restaura as emoções dentro do casamento, restaura os lares, converte o coração da mulher ao esposo, do esposo à mulher. Converte o coração dos pais aos filhos, Senhor, e dos filhos aos pais. Em nome de Jesus, Senhor, restaura esse casamento. Restaura as emoções dessa mulher que está fragilizada, que está machucada, que está judiada, Senhor, que está tão ferida, Senhor. E ela tem se tornado uma mulher rixosa, uma mulher amarga, uma mulher difícil de lidar, Senhor. Uma mulher rancorosa, uma mulher, Senhor, de semblante pesado, Senhor. Porque ela não soube lidar com seu casamento, ou às vezes tem um marido, Senhor, que não tem adiantado conversar, é um marido agressivo, bruto, mas, Senhor, ela também esqueceu, Deus, que ela tem um Deus, que ela tem um Espírito Santo, e que é só ela dobrar o joelho, Senhor, e pedir o que quer, o que ela quiser, e o Senhor, no tempo certo, vai fazer. Ensina ela a orar, Pai, que ela possa olhar também para dentro de si, que o Teu Espírito Santo possa mostrar a ela, Senhor, onde ela está falhando, onde ele está falhando, para que possa haver, Senhor, uma mudança dentro desse casamento,
Quantas noites em claro, Senhor, quantos momentos difíceis, Deus, quantas situações, Deus, quantas agressões verbais, quantas agressões físicas, por imprudência, Deus, por discussões bobas, tolas, quantos casamentos terminam por causa disso, Senhor, quantos casamentos terminam também por conta da pornografia, por tantos subterfúgios. Pai, em nome de Jesus, cura esses corações, cura essas mulheres, Senhor, machucadas. Em nome de Jesus, toda raiz de amargura, Senhor. Em nome de Jesus, toda arrogância, todo ego, Pai, toda jactância, Senhor. Em nome de Jesus, seja destruída agora, seja quebrado todas as fortalezas. Em nome de Jesus, Pai, essa mulher que já não se ama mais, que não se olha mais no espelho, Senhor, que não tem mais força, Deus, para se levantar e para lutar pelo seu lar. Em nome de Jesus, Senhor, restaura agora a força, a ousadia. Deus, quebra agora em nome de Jesus todo o gesso, Senhor, que tem engessado essa mulher. Em nome de Jesus, toda a faixa, Senhor, que tem apertado, Senhor, essa mulher. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que ela seja curada, que ela seja tirada para fora, Deus. Em nome de Jesus, que ela seja restaurada, que ela seja curada nas suas emoções e que ela comece a dar o primeiro passo, Senhor, a partir de hoje, se olhando no espelho e perguntando quem ela é, e que ela, a partir de hoje, ela possa resgatar, Senhor, a sua identidade, que a partir de hoje, através do teu Espírito Santo, ela seja renovada, ela seja fortalecida, e que a sua identidade seja resgatada em Cristo, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda ela a vencer, Pai, a compulsão alimentar, ajuda ela a vencer, a sair dessa depressão, ajuda ela a sair, Senhor, desse complexo de inferioridade. Em nome de Jesus, Pai, que ela seja a luz dentro do seu lar, que ela comece, Senhor, a buscar, que ela possa criar, Senhor, um hábito de oração, que ela possa criar para si, Senhor, um quarto de guerra, que ela possa, Deus, em nome de Jesus, a colocar diante do Senhor todas as suas necessidades, aquilo que ela precisa mudar e aquilo que ela quer que o seu cônjuge mude. Em nome de Jesus, restaura o amor, restaura, Senhor, esses casamentos, restaura a afetividade, restaura, Senhor, o equilíbrio dentro do lar. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, eu sinto, Deus, um peso de trevas, Pai, nessa hora. Mas em nome de Jesus eu repreendo toda obra do diabo que tem se levantado contra essas famílias, contra essa mulher, Deus. Em nome de Jesus, toda obra do diabo que tem se levantado contra esse casamento, contra esse lar. Em nome de Jesus eu repreendo todas as obras das trevas. Em nome de Jesus eu repreendo toda a obra do diabo e ordeno a bênção do Senhor, a restauração, a cura das emoções, a cura das enfermidades, Pai. Em nome de Jesus, que esse lar, que essa mulher seja curada agora, em nome de Jesus. Que todo espírito de enfermidade, que todo espírito de opressão e de depressão saia agora, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te agradeço por esse momento de oração. Eu sei, Senhor, que tu sempre me ouve e responde, Senhor, a oração dos teus filhos agora, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por esse momento. A Dayana, querida, Deus transforma a tempestade em bonança. É verdade, a Dayana é uma que acompanhou a minha trajetória, meu casamento, os altos e baixos. Muito obrigado pela vida da Dayana, eu agradeço a Deus pela vida dela, que ela tem sido um instrumento de Deus para me ajudar a me conduzir, né, como esposa, como mulher, a resgatar minha identidade. Louvado seja o nome do Senhor. A Dayana diz também que maravilhoso trazer este assunto, casamento à luz da palavra. Verdade. A irmã Cilei também, excelente mensagem, Mari. Amém. Compartilhe, queridas, essa live com outras pessoas, né? Não importa quantas pessoas estão assistindo agora, mas o importante é até onde essa live vai chegar. Então, que Deus vos abençoe em Cristo. E muito obrigado pelo tempo que vocês depois, quer dizer, se despojaram, né? Investiram em estar aqui comigo. Tá bom? Deus vos abençoe. E não esqueça de deixar um comentário para mim no final da live. Tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.